A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos conversando mais uma vez aqui o programa Falando Nisso comigo, Larissa Ferreira, e é um prazer novamente ter você aqui conosco. Vamos estar orando para iniciarmos o programa. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia, pela tua grande misericórdia. Pai, que o Senhor possa se revelar mais uma vez aqui, onde nós estivermos, Senhor, que o Senhor possa falar conosco em nome de Jesus, que a tua palavra possa se revelar a cada um de nós, se fazer compreensível em nome de Jesus, para que nós possamos entender, compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai amado, Pai querido, que o Senhor continue abençoando cada um dos ouvintes dessa rádio e teu nome seja glorificado no nosso viver. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o amor de Deus. Esses dias eu estava pensando sobre o amor de Deus, não propriamente dito assim do Evangelho, da salvação em Jesus, mas quanto Deus nos ama e nós muitas vezes não compreendemos isso. Você pode até dizer, eu compreendo o amor de Deus, claro que não na totalidade, mas eu já tenho essa compreensão. Mas eu ainda vejo, mesmo em meios cristãos, essa dificuldade de ver o amor de Deus. Essa dificuldade de ver Deus como realmente o Deus amoroso, misericordioso. Nós vamos estar lendo, para depois a gente estarmos conversando, uma passagem que eu particularmente gosto muito. Se um dia você vir na minha casa, a senha do Wi-Fi é um desses versículos. A senha do meu Wi-Fi é Romanos 8, 39. E nós vamos ler o 37, 38 e 39. Romanos, livro de Romanos, capítulo 8, versículos 37, 38 e 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler mais uma vez o 39? Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Neste salmo que eu ia dizer, neste capítulo 8 de Romanos, ele inicia aqui falando sobre o Espírito Santo, né? Sobre a pessoa do Espírito Santo, a atuação dele. Fala sobre, tem até a epígrafe diz assim, a vida no Espírito Santo, filhos e herdeiros, os sofrimentos presentes, agora e futuro, que o presente não pode se comparar com aquilo que é de vir, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que o Espírito Santo intercede por nós. E ele vai discorrendo tudo isso. E nesses últimos versículos nós lemos a epígrafe do 31 ao 39, diz assim, nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Ele pergunta também se o que vai nos separar, se a tribulação, a angústia, a fome, a nudez, os perigos. E ele finaliza com esses 3 versículos que nós falamos agora, sobre o amor de Deus. Eu sei que Deus me ama quando eu aceito Ele, quando eu estou fazendo aquilo que Ele deseja, aquilo que o deixa feliz. Mas é difícil imaginar que Deus continua me amando quando eu digo não para Ele. Quando eu sei que Ele tem um plano perfeito para a minha vida, mas eu escolho rejeitar esse plano. Quando as coisas não cooperam da forma que eu desejava, e eu começo a indagar, será mesmo que Deus faz com que as coisas cooperem para o meu bem? Será mesmo se Ele me ama? E o amor de Deus continua intacto, mas a dúvida que impera no nosso coração. É interessante pensar no amor de Deus porque Ele me amou quando eu ainda era pecadora. Quando nós todos estávamos distanciados de Deus, Ele me amou. Ele me amou quando eu o rejeitava na totalidade, quando eu não o queria ouvir, quando eu nem o conhecia, Ele já me amava. Muito mais agora que nós o conhecemos. Mas eu compreendo que muitas vezes é difícil
compreender o amor de Deus. Acredito eu que nunca nós vamos compreender, obviamente, o amor de Deus na totalidade. Mas eu estou falando aqui de acreditar, confiar, crer no amor de Deus e viver em cima dele. Pois Satanás é um serzinho muito astuto. E quando nós fazemos algo que está claramente em desacordo com o que Deus deseja, ele lança sobre nós a dúvida de, ele não vai mais te amar. Ixi, magoou ele não vai mais te querer. E quem nunca passou por uma situação dessa de indagar a si mesmo, será mesmo que Deus ainda continua me amando? Será mesmo que ele ainda quer que eu vá morar no céu com ele, apesar de? Será que ele ainda está no mesmo lugar e fui eu que me afastei? Ou será que eu falhei e ele também virou as costas e escolheu outra pessoa bem melhor do que eu? Quem nunca passou por essas indagações? É isso que eu quero falar com você, sobre essas indagações que muitas vezes tentam cercar nossa mente e nos dizer: Deus não te ama, porque você não fez o que deveria. Porque é muito fácil a gente ter amigos, parentes, pessoas próximas a gente, quando estamos todo mundo concordando. Quando você torce para o mesmo time, quando vocês gostam da mesma comida, quando as opiniões de vocês não são conflituosas. Mas quando aparece o conflito de opiniões. Claro que eu não estou falando aqui nós conflitarmos com o Senhor de opinião e nós discordarmos do que Jesus diz e querer viver a vida distante dele, mas eu estou falando aqui de muitas vezes nós sabermos o certo, mas nós praticarmos o errado, errarmos o alvo, pecarmos, errarmos o alvo. Porque nós, como qualquer cristão, vamos um dia errar o alvo. Um dia nós vamos estar mirando e vai acabar errando. E vamos pecar. E aí? O que vai ficar depois disso? Vai ficar ainda aquele sentimento de me perdoe, meu Deus, e obrigada por continuar me amando. Ou vai surgir aquele grande conflito dizendo, eu acho que dessa vez acabou tudo e Deus não me ama mais. E pensando nisso, de Deus me amar, eu imagino quão doloroso será, não apenas para as pessoas que vão para o inferno, mas para o próprio Deus que amou a humanidade e ela se entregar tão profundamente a Satanás, ao mal, às suas próprias escolhas e desejos. E um dia, por mais que Deus as ame, elas vão ter que ir para longe dele. E esse é o amor de Deus. É mesmo sabendo que eu e você não seríamos as pessoas perfeitas, mas mesmo assim ele escolheu nos amar. E através dessa reflexão, eu quero incentivar você e a mim mesma a refletirmos do amor de Deus. E eu sei que Deus me ama, eu sei que ele morreu por mim, mas está enraizado na minha e na sua cabeça de Deus me ama. E ponto. Claro que ele não, esse amor não faz com que eu erre, falhe, escolha fazer as coisas erradas, e ele vai passar a mão na minha cabeça. Não, o amor dele nos constrange, nos muda, nos transforma. Mas e quando acontecer, e quando nós ouvirmos a voz dizendo assim, ele não te ama, quão enraizado está o amor de Deus e a consciência de que ele me ama, de que pode passar a tempestade, pode passar a angústia, pode vir os perigos, a fome, a tribulação, as necessidades, e ele vai continuar me amando. De que está certo, como Paulo afirma, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o que há de vir, nem a altura, nem a profundidade, ou qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. O amor que insiste, o amor que ama, o amor que zela, o amor que transforma, o amor que muda a cabeça, a forma do homem ver a vida. O amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Que está em quem? Em Jesus Cristo. Nós temos muitas coisas na nossa cabeça, ainda mais a cada dia das redes sociais, que elas nos estimulam a pensarmos, a vermos, a estarmos envolvidos. E tudo isso vai nos fazendo acelerados e pensantes, e pensando em tantas coisas. E tantas informações rondam a nossa mente, rondam a nossa casa, e tantas informações que são erradas, e tantas informações que distorcem o que Deus diz. Mas acima de todas essas palavras e essas vozes, que em nome de Jesus, a palavra do Senhor, a voz dele seja maior que a nossa.
E que nós possamos dizer, como Paulo disse aos irmãos que estavam em Roma: eu estou certo, eu estou convicto que nem a morte. Porque a morte apenas vai ser o momento de eu fechar meus olhos e abri-los diante de Deus. Que nem a vida, essa vida aqui presente não vai nos tirar de quem nós somos, que é de Cristo. Nem os anjos que estão no céu, nem os anjos caídos, que agora são os demônios, nem os principados, que são eles, nem as potestades, nem o presente, nem o passado, nem o que há de vir, nem todos os poderes que estão nos lugares celestiais que a gente não consegue ver, nem a altura, nem toda a profundidade, nem qualquer outra criatura que habite na face dessa terra poderá nos separar do amor de Deus, que está revelado na pessoa bendita de Jesus. Glória seja dada a Deus, glória seja dada a Jesus, porque Ele nos ama. Ele me amou, Ele me ama. E que, em nome de Jesus, o Senhor possa trabalhar esse amor em nós. Possa nos levar a um local de acreditarmos nisso e de, quando nós falharmos, pensarmos logo: poxa, Jesus, eu sei que tu me ama, me perdoe, me perdoe por ter falhado contra ti. E não irmos para um lugar de esconderijo dizendo: Deus não me ama mais, não. O desejo de Deus, Ele sabe que nós vamos falhar e errar. O desejo dele é que, quando nós errarmos, nós vamos recorrer ao advogado e dizer: advogado, eu preciso de ti. Eu errei, eu falhei, mas eu estou aqui diante de ti, confessando meus pecados, porque eu quero alcançar a misericórdia. E não como Adão e Eva no jardim do Éden, que pecaram e se esconderam. Se esconderam, tentaram se esconder, na verdade, do próprio Deus. Mas Deus vendo todas as coisas, disse: Adão, onde estás tu, Adão? Ele disse: eu me escondi porque eu estava nu. Eu me escondi porque eu comi o fruto, permitiu que o pecado entrasse, Senhor. Parafraseando, né? Traduzindo o que estava ali naquele acontecendo. Ele se escondeu porque ele enxergou a sua nudez agora. Não mais como algo santo e puro, mas como algo pecaminoso. Ele disse: eu me escondi porque eu vi que estava nu. E o Senhor pergunta: quem te disse, Adão, que tu estavas nu? Por acaso tu comestes do fruto? Ele disse: foi a mulher. E a mulher disse: foi a serpente. Mas o desejo de Deus é, ao errarmos, ao falharmos, fazermos como Davi. Ao ouvir do profeta Natan dizendo: você é este homem, Davi. Em Salmo 51, descreve ali Davi dizendo: pequei, somente contra ti pequei, Senhor. Não retire o teu espírito de mim. Que em nome de Jesus seja forjado no nosso coração esse sentimento, não de se esconder de Deus, de se achar desamado por Deus, desamparado, não visto, mas que em nome de Jesus cresça no nosso coração esse desejo de dizer: Senhor, contra ti, somente contra ti eu pequei. Eu pequei, eu machuquei outras pessoas, eu falhei, eu errei, mas o principal disso é que eu falhei contra ti, Senhor. Somente contra ti eu pequei. Não se afaste de mim, porque eu não desejo me afastar de ti. E enxergar o amor que perdoa, o amor que constrange, o amor que é profundo, o amor que é forte, o amor que está sobre todas as coisas. O amor de Deus, o amor perdoador, o amor que, mesmo sabendo que nós iríamos falhar, mesmo assim decidiu e escolheu e se entregou a nos amar. Que em nome de Jesus esse amor invada o seu coração neste momento. Que este amor te constranja, não no quesito de você se esconder e não querer vê-lo, mas no quesito de se enxergar dentro deste amor, de ser constrangido, de olhar e dizer: eu não mereço, mas muito obrigado, eu recebo este amor dentro de mim. Deus nos ama. E Ele deseja nos invadir com este amor. E que em nome de Jesus Ele possa encontrar essa abertura para nos preencher, nos encher com este amor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Pai amado, Pai querido. Obrigado pelo teu grande amor, que a nossa mente não consegue compreender ele na totalidade, mas nós queremos pelo menos enxergar aquilo que está disponível a nós. De enxergar este amor dividido para cada um de nós. Doado, dado para cada um de nós. Pai amado, Pai querido,
Muitas vezes nós temos pecado, falhado contra ti, temos feito como Adão, temos nos escondido. Oh, Senhor, nos ajude a não nos escondermos, mas corrermos para o teu braço. Corremos para o teu braço dizendo, Senhor, eu te machuquei, me perdoe em nome de Jesus. Nos ajuda a encontrar esse local, Senhor, de filhos que entregam a verdade para o seu pai, porque sabe que errou, que falhou, que precisa de um perdão, tem essa necessidade de estar em união, em conformidade com o Senhor. Pai amado, Pai querido, obrigado por ter nos aceitado como os filhos amados. Que nós possamos enxergar o teu amor, Deus, como Paulo disse aos irmãos em Roma. Que nós possamos enxergar o teu amor como este amor que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes podem nos separar dele. Que nem mesmo a altura, a profundidade ou qualquer outra criatura nos poderá separar de ti. Que nem a nudez, as angústias, as perseguições e as tribulações nos poderá separar de ti. Pai, em nome de Jesus, nos invada neste amor, com este amor. Invada o nosso coração, a nossa mente, tudo que nós temos e nós somos ou achamos ter e ser. Pai, em nome de Jesus, invade o nosso ser neste momento. Aqueles que ainda não te confessaram, que o Senhor possa invadi-los com o teu amor, que eles possam, a partir deste momento, através do teu Espírito Santo, compreender uma fração deste amor. Que o Senhor nos amou quando estávamos distanciados de ti. Muito obrigada, Senhor. Glórias a ti, glórias a ti, glórias a ti. Pai, e que esse amor possa nos invadir ao ponto de querer ser transbordado para as pessoas ao nosso redor. Que o Senhor possa alcançar os nossos vizinhos com salvação e com este amor que constrange, que enche. Aleluia, Senhor. Que o Senhor possa alcançar os nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos. Que o Senhor possa alcançar as autoridades da nossa cidade e fora da nossa cidade, eclesiásticas e governamentais. Que o Senhor possa encontrar com este amor, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos magoam. Que o Senhor possa encontrar aquela parte daquelas pessoas que estão distanciadas de Ti, que se afastaram de Ti. Que o Senhor possa invadir os nossos corações, a igreja do Senhor, ainda mais com este amor, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido. Possa invadir a tua igreja com essa renovação de entendimento, em nome de Jesus, que o Senhor nos ama e que ninguém, nada pode nos separar deste amor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por ter nos perdoado, por ter nos incluído na tua família, por insistir em nossas vidas, por nos dar compreensão da tua palavra. Obrigada por essa rádio, que o Senhor possa cada dia mais alcançar as pessoas, possa alcançar os ouvintes, possa alcançar pessoas que talvez nunca tiveram um encontro contigo através dessa rádio, Senhor, e possam ouvir em nome de Jesus a explanação da palavra de Deus, os louvores, e possam ser invadidas por este amor em nome de Jesus e possam ser salvas. Muito obrigada, Pai amado, Pai querido, por tudo isso. Muito obrigada por fazer as coisas cooperar para o nosso bem. Muito obrigada, Senhor, que nós venhamos ter uma vida em